Questiona, descubra, o conhecimento é irresistível. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. Então essa desobediência é necessária, principalmente porque o ser humano nessa vida ele tem que criar uma luz para si. Então é necessário a questão da liberdade, a questão do significado para si, porque o ser humano ele tem que criar uma luz para si. E hoje, a sociedade capitalista que nós estamos vivendo, o dinheiro está te dando as regras de por onde você pode caminhar. E nós estamos perdendo esse significado da vida, da luz interior, por um paradigma que foi criado pelo capitalismo. Justamente. Que aí voltamos ao mesmo princípio do ter e do ser. Chama a atenção que ele vai dizer que o pecado original, antes de ser uma desobediência, é um ato de liberdade. Você não pode fazer isso. Ou seja, a sociedade hoje diz, você não pode ser isso, você não pode ser político, você não pode ser empresário, você não pode ser universitário. Então é quando eu desobedeço que eu sou, que eu passo a ser aquilo que eu sou. Porque desobedecer é um ato, como você disse, de iluminação. Não sei. Essa busca pela liberdade tem que ser feita de um modo onde o ser humano se conheça bem, porque pode se tornar uma armadilha. E você não sabendo lidar com certas situações, essa busca da liberdade, essa busca da luz interior, você pode se sentir só. E aonde muita gente se frustra e prefere ficar à luz do que ditado do conformismo, justamente por isso. Porque se eu sou o que eu tenho e que eu consumo, sempre vou ter alguém por perto. Mas eu não sou o que eu sou. Você não é o que você é, mas você tem alguém por perto. E esse medo de desobedecer pode te colocar em situações que você vai achar que está só. Então nessa caminhada da busca de uma luz interior, de uma liberdade, ela tem que ser feita pelo ser e ele tem que entender essa caminhada. Então muita gente busca estar dentro da sombra do conformismo justamente por isso. Porque se eu consumo, não estou sozinho. Chama atenção, por exemplo, a lógica natural da vida é a morte. Uma vez que você nasceu, a única coisa que você realmente pode esperar é a morte e antes dela a decadência, se ela não fosse letal. Então viver, existir, produzir, ser, iluminar-se, fazer, construir, pensar, sentir, é um ato de pura insistência humana. Porque a lógica natural, e quando eu falo lógica natural, eu entro na questão física da atração gravitacional. Você é puxado para a Terra, você é puxado para baixo constantemente. Então estar erguido, ser, fazer tudo isso mais é um ato seu de insistência. Porque a lógica é não fazer. Então por isso o sucesso é alcançado por tão poucos. Por isso existem tão poucos pensadores ao longo da história. E quando você fala em sucesso, é ditado o que é sucesso. E aí volta ao ter e ao ser de novo. Exatamente. Porque para mim ter sucesso, eu preciso ter
consumir, isso é o sucesso? Ou o sucesso é você se encontrar no outro e buscar um significado para sua vida. E aí nós vemos uma luta, o que é correto na sociedade, principalmente para o homem, que ele seja homem com um H maiúsculo, que ele constitua uma família, ele seja o chefe da família, né, que não execute trabalhos domésticos, mas seja quem vai proferir o sustento da família, né? Sociedade tradicional. Tradicionalmente. Então isso são o que determina a sociedade. E aí você vê uma luta hoje do homem sexual, né? E você vê que ele se encontrou naquela forma de ser, ele se sente feliz daquela forma, então ele desobedeceu um modelo de sociedade na busca da sua luz interior, do seu significado de vida. Deu sentido para a escolha dele. Não Agora, adianta eu escolhi faculdade tal, escolhi o curso tal, mas não dou sentido para o curso. E aí você pode se frustrar, você pode estar só, porque principalmente numa luta onde você impregna uma força maior, uma busca dessa luz interior, eu vejo nessa luta do homossexualismo, que se vocês, depende da sociedade que vocês têm inserido, quanto menor, maior a recriminação, e aí você vai entender que você está só. E esse medo de estar só, às vezes, vai te reprimir. Então você vê que essa busca da liberdade está difícil, ele se volta, ele se reprime e volta a conviver no modelo que foi imposto para a Condição natural, que é o nada. É interessante no mundo da tecnologia, né, para a gente fechar Erich Fromm, quando ele vai dizer que não importa se as máquinas ou os computadores pensam como os homens. O problema é se os homens começarem a pensar como os computadores. Só que isso já está acontecendo desde a época de Marx. Porque a mentalidade racionalista hoje é uma mentalidade racionalista de produção, de produtividade, de aceleramento. É interessante no pensamento dele, quando ele vai dizer então da cidade de Deus e da cidade terrena, que é uma retomada que ele faz de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que existia uma cidade de Deus, que era daqueles que viviam em função do sagrado, e uma cidade dos homens, que é a cidade do pecado. Ele vai dizer que essas duas cidades não têm importância. Importa hoje a cidade do ser. Ou seja, a cidade dessas pessoas, como você disse muito bem, encontraram a sua iluminação por meio da sua liberdade. Eu quero fechar Erich Fromm com uma fala dele, que é em relação ao aceleramento do tempo. Então ele vai dizer o seguinte, que o homem moderno, ele fica inquieto, fica ansioso quando ele não consegue fazer tudo rapidamente. No entanto, vai dizer Erich Fromm, ele não sabe fazer com o tempo que ele ganha, com esse tempo que ele ganha fazendo tudo rapidamente. Aí ele precisa retroalimentar esse tempo que ele ganha fazendo mais coisas rapidamente. É uma prisão, sem muros. E será que essa busca constante, acelerada, traz algum significado para a sua vida, para a descoberta do seu ser? Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.